Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Hilda Regina, com o tema Alto Amor. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, para nós fazermos a nossa reflexão a respeito de um tema tão importante quanto o alto amor. Nós vamos fazer um exercicinho para vocês. Pensem em alguma coisa, alguém, um filho, um namorado, o marido, o pai, a mãe, ou seu gato, seu time de futebol. Pensem em alguém, alguma pessoa pela qual você tem um amor intrincado, você tem um amor incondicional. Você vai fechar os olhos e vai procurar sentir esse amor. Sinta esse amor. Sinta o amor em toda a extensão dele. Sentiu? Agora você vai tentar voltar-se para si mesmo. Você agora é com você. Você vai procurar sentir este sentimento, ter esta sensação a seu próprio respeito. Vamos lá? Conseguiu? É difícil, não é? É muito difícil para nós sentirmos um amor incondicional por nós mesmos. Isso acontece normalmente porque nós não fomos treinados para nos amar, não nos ensinaram como nos amar. Nós nem temos noção, passamos a nossa vida sem a noção de que somos dignos de amor. Então, é preciso que a gente se volte para si mesmo e procure alcançar a dádiva do alto amor. O alto amor, a nossa reflexão hoje, aprofunda-se um pouquinho no alto amor. O alto amor é o seu destino, a sua vida e o seu destino em suas mãos. Como é que nós vamos transformar esse nosso destino, essa nossa vida, né? Como nós não fomos treinados, é preciso que a gente comece um treino o mais depressa possível, né? É preciso aprender. Então, vejam bem, a religião sempre trouxe uma noção, desde os tempos idos, trouxe uma noção de que nós todos fomos criados à semelhança de Deus. Todos nós. Então, vejam, para nós a ideia de que nós somos criados à semelhança de Deus fica meio vaga. O que é ter sido criado à semelhança de Deus? Na verdade, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele chega um momento em que ele pergunta para as pessoas, ele chega e pergunta para os espíritos luminares, né? Quem é Deus? Para definir o que significa isso, o que significa essa energia, toda essa grandeza de que nós não temos muita consciência. E os espíritos luminares respondem, é a inteligência suprema. Depois, na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de novo para os luminares, quem são os espíritos? E eles respondem, são os seres inteligentes da criação. Então vejam bem, se a inteligência suprema é Deus, se os espíritos, se os seres inteligentes, se os seres são inteligentes, então nós também somos divinos. Nós todos somos divinos, porque fomos realmente criados à semelhança de Deus. Mas essa semelhança de Deus, a criação à semelhança de Deus, ela fica um pouco mais clara quando nós entendemos, nos reportamos ao Evangelho de Jesus, no capítulo 11, o item 9, quando o Espírito Luminar Fénelon nos diz o seguinte, todos vós tendes dentro do vosso coração a centelha, o fogo sagrado, ele chama o fogo sagrado do momento da criação. A centelha divina da criação, com todas as potencialidades da criação. O que significa isso? Nós temos aqui dentro do nosso peito
a centelha, a parte de Deus que ficou em nós quando ele nos criou. E essa parte de Deus, ela traz em si todas as potencialidades da perfeição. Porque a intenção de Deus para conosco é que desenvolvamos todas essas características até alcançarmos a perfeição. Será lá no final da nossa jornada, quando estivermos prontos para nos tornarmos espíritos iluminados. Muito bem. Desenvolver essas potencialidades e utilizá-las a benefício do próximo é, então, a nossa tarefa. A nossa tarefa é pegar todas essas potencialidades e, pouco a pouco, ir desenvolvendo cada uma das características dessas potencialidades. E assim que nós formos desenvolvendo, vamos nos apossando dessas características da divindade, nós vamos nos tornando mais perfeitos, né? Jesus nos disse, vós sois deuses. Se ele nos disse que somos deuses, é porque realmente nós somos, né? Nós temos essas características conosco, né? A Joana de Ângeles diz que a existência terrena é toda ela todinha, uma oportunidade de enriquecimento contínuo do espírito. Mas nós temos encarado a nossa vida assim? Nós temos encarado essa possibilidade que nós recebemos, essa grande oportunidade que nós recebemos nesta existência, tendo essa sensação de que é uma oportunidade de crescimento contínuo e iluminação para o espírito? É preciso que reflitamos sobre isso, porque é muito difícil esse trabalho. Ter essa conscientização é difícil. Por que é tão difícil? Existem 3 grandes dificuldades na condução da vida para a prática do auto-amor. Então, vamos conversar sobre elas agora. A primeira é o complexo de culpa. Todos nós cometemos erros ao longo do nosso desenvolvimento, mas em grande parte do tempo, nós nos fixamos em alguns erros, em alguns enganos, e desenvolvemos um vício da autopunição que impede durante todo o tempo e que impede o nosso crescimento. Então, é isso. O primeiro ponto é o complexo de culpa. O segundo ponto é o complexo de inferioridade. É o que a gente chama de baixa autoestima. E todos nós sabemos que a estima não é uma coisa que está sempre baixa, ou sempre alta, ou sempre no meio. A autoestima flutua. Há momentos em que nós estamos com uma estima muito boa, há momentos que nós deixamos essa estima cair, mas ainda seguramos num patamar confortável e bom, e às vezes deixamos essa cair demais. O que nos faz ficar numa situação de inferioridade que nos impede de fazer florescer as nossas potencialidades. Ela nos impede de desenvolver das nossas qualidades e nos impede também do reconhecimento daquelas qualidades que nós já desenvolvemos. Estes são aspectos que impedem, que são impedimentos para o nosso crescimento e para o nosso auto-amor. E o terceiro ponto a que nós nos referimos é o perfeccionismo. Bem, nós sabemos que a nossa meta é a perfeição possível, né? Agora nós vivemos assim, nós criamos para nós, é difícil, né, para o ser humano, porque o modelo da perfeição é Jesus. E o modelo da perfeição para nós é absolutamente inalcançável no momento em que nós estamos. Nem de longe. Então, o que acontece conosco? Nós nos colocamos numa posição em que nós afastamos a possibilidade das conquistas possíveis. Porque, pelo perfeccionismo, nós começamos a tomar uma atitude de não ir em frente quando não conseguimos fazer de forma perfeita. Existe também, como a perfeição é inalcançável, a nossa tentativa muitas vezes é frustrada e então nós vamos deixando passar as oportunidades de desenvolver aquelas que são possíveis de ser desenvolvidas, né? Aqui é que surge
o maravilhoso papel do auto-amor nas nossas vidas. Porque quando nós nos voltamos para nós com carinho, tudo muda. Vejam bem, quando nós olhamos para nós como espíritos em desenvolvimento, e que ainda se encontram nessa fase de aprendizado, e como é que aprende o espírito? Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos pela didática do ensaio. O que é isso? Você faz, erra, deixa essa tomada esse avanço que você fez para trás e vai em frente buscando uma outra forma de fazer. Vejam bem, se você sai de casa para ir a um determinado lugar, você não sabe direito o caminho, você não gosta de usar nenhum artifício para chegar onde você quer, porque você acha que você sabe ir. Aí você vai, pega uma rua, distraído, pega uma rua, aquela rua dá num lugar que você não sabe onde vai sair. Então, o que é que se a gente chega num lugar e não é ali, o que a gente faz? Nós vamos voltar no ponto em que nós estávamos para começar a tomar um novo caminho, refletir, tomar um novo caminho para encontrar o lugar que nós estamos buscando. Então, é isso também acontece assim com o nosso desenvolvimento. Nós estamos na fase de aprendizado de ensaio e erro, de erro e acerto. Porque o erro, na verdade, como nós acabamos de comentar, o erro é uma fonte de virtude. Porque a hora que você erra, você descobre que não dá certo. E se você descobre que não dá certo, está mais fácil de você se dirigir através de um caminho que leve você ao que deve ser feito da maneira correta, né? Então, quando nós olhamos para o nosso passado, não o nosso passado aqui desta nossa encarnação, vamos olhar para o nosso passado e um pouco mais para trás, com algumas outras existências anteriores. Quando nós pensamos nessas existências, nós criamos um hábito muito ruim de falar coisas que são perniciosas para nós. Então, nós dizemos assim, na outra encarnação eu devo ter sido um horror. Na outra encarnação, e aí coloca todas as possibilidades negativas de atuação. Então, quando nós fazemos isso, o que nós trazemos para nós é uma impressão de um ser que não tem valor nenhum. Mas veja bem, o que nós fizemos numa encarnação anterior, ou o que nós fizemos há 10 anos atrás, 5 anos atrás, éramos a mesma pessoa que somos hoje? Não éramos. Aquele ser da outra encarnação era um outro ser. Ele estava num ponto de desenvolvimento espiritual diferente do nosso agora. Então, eu vou olhar para aquele ser e vou passar a achar que eu não sou digna do amor de Deus, nem do meu próprio amor, ou do amor dos outros que estão à minha volta, porque eu cometi enganos terríveis. Vamos perguntar para todas as criaturas, quem não cometeu enganos terríveis? Quando nós olhamos, estudamos os livros do André Luiz, nós vemos criaturas que cometeram, históricos de criaturas que cometeram erros hediondos e nem por isso pararam de avançar. Tiveram coragem para avançar, né? Então, nós não sabíamos. Aquela pessoa não é essa pessoa agora. Vamos lembrar de Jesus, na hora lá no momento da cruz, que ele diz, Senhor, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, ele sabia que a gente, em determinados momentos da vida, sabe de um jeito. Se se desenvolveu, tem um conhecimento, tem uma forma de agir mais adequada em determinados pontos do nosso desenvolvimento espiritual. E em outros, não. Então, nós, naquele tempo, não tínhamos a compreensão de hoje. Então, não podemos nos cobrar isso. Não pode cobrar. Mas aí tudo bem, deixa para lá, errou mesmo, tchau. Não. Para que nós possamos nos amar, é preciso que nós reconheçamos os nossos enganos para corrigi-los. Então, o primeiro passo é reconhecer. Você reconhece que fez errado, você reconhece que não praticou aquilo que você sabia que era necessário, que era o certo de praticar, mas agora você vai mudar a sua intenção para a correção dos seus enganos. Então, primeiro é preciso reconhecer para corrigir. Mas é certo que aquilo que nós fizemos de mal precisa, sem dúvida alguma, ser corrigido.
Não tem como, tem que corrigir. Para quê? Para que a nossa consciência se liberte. Tem um livro, no livro do André Luiz, há uma história nos livros do André Luiz, que se conta que dois seres que estavam já no nosso lar há muito tempo, estavam vivendo naquela época como homens, 2 homens que estavam lá vivendo no nosso lar, eles faziam um trabalho maravilhoso já em nosso lar. E aí eles pediram autorização para irem para um plano acima. E foi negada. Foi negada. Quando eles pediram esclarecimento, a gente não sabe por que nós vamos ter que... Já faz tantos anos, 500 anos que nós estamos trabalhando aqui. Bom, nós vamos ter que fazer um trabalho de voltar na sua memória, no tempo, na memória de vocês, para descobrir qual foi o engano. E aí, eles fizeram e descobriram. Não vamos comentar, porque é muito comprida a história. Mas fizeram isso, e aí o que aconteceu? Eles precisavam resgatar o erro. Então, você precisa reparar o engano que você fez. Não é assim simples. Pronto, eu errei, eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje. Não é assim. Eu preciso fazer a correção dos meus enganos, a reparação dos meus enganos. Né? E quando você repara esses enganos, você traz para você, quando você tem a intenção e começa a reparação desse engano, e até chegar a essa reparação, muda completamente a sua maneira de encarar a si mesmo. Né? Às vezes, as separações são difíceis, mas são elas que libertam a nossa consciência e que nos tornam aptos a nos amarmos. Nós passamos a reconhecer em nós criaturas capazes de serem amadas. E veja bem, quando nós não paramos com essa situação de cobrança nossa, esse flagelo contínuo, quando nós não paramos com isso, o que acontece conosco? Nós vamos ficar nos flagelando espiritualmente, nos flagelando emocionalmente. A gente sabe, né? Vamos lembrar daqueles flagelos antigos em que as pessoas cometiam enganos graves e estavam mergulhadas na intenção de se melhorarem, e elas então iam e pegavam uns relhos com pontas afiadas e batiam nas costas, batiam, para provocar dor e sofrimento. Só que toda vez que a gente lê uma história dessa, ou que a gente tem notícia disso, a pessoa continuava tendo que se flagelar. Então ela não tinha solucionado o problema. Ferir-se emocionalmente não soluciona o problema. Então é preciso que nós realmente tenhamos a disposição de recomeçar fazendo melhor que antes. Quando nós recomeçamos fazendo melhor que antes, tirando aquilo que a gente colocou de mal, tudo que a gente fez de mal, toda aquela energia que a gente colocou de forma destrutiva, corrigindo isso e corrigindo a nossa maneira de agir. Porque o que vale é como nós nos comportamos. E se nós nos comportávamos mal, agora é a hora de passar um comportamento mais lúcido, um comportamento mais fraterno e fazer o bem para que a gente realmente possa superar tudo isso, né? Nesse ponto, nós vamos lembrar de uma frase da Joana de Ângeles que traz um bálsamo para nós. Então, ela diz assim: a soma das ações positivas quitará o débito moral que contraístes perante a divina consciência. Porquanto, o importante não é a quem se faça o bem, mas a ação do bem em si mesma, em relação à harmonia universal. Então, olha que banho de luz que ela nos traz aqui. E um bálsamo também, né? É certo que, pela fragilidade das nossas convicções, podemos resvalar para a autodesvalorização em vários pontos. Nós não vamos conseguir manter uma atitude, uma postura positiva, uma postura de abertura, de reconhecimento, de autovalorização durante muito tempo. Nós vivemos num mundo tumultuado, vivendo situações tumultuadas, situações com as quais nós ainda não conseguimos, não aprendemos a lidar, né? Então, precisamos fazer um levantamento real da nossa condição. Se vocês estiverem mesmo com vontade de aprender isso,
Peguem o livro da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, e começa a ler lá, a ver lá quais são as nossas viciações mentais, quais são os enganos que a gente comete, como que nós lidamos com isso e como é que nós fazemos para nos melhorar. Muito bem, você vai ter que mudar essa condição na sua vida, né? Porque nós não podemos começar a agir de uma maneira e ficar nos comparando com as pessoas ao nosso redor. Como que aquele faz isso, como que o outro já conseguiu, o outro não conseguiu, o outro não conseguiu. Né? Porque a nossa posição é sempre uma posição de valorizar-nos a partir do outro. Quando a valorização para o auto-amor tem que ser a partir de nós mesmos. Tem que ser a partir da mudança dos nossos comportamentos, do nosso crescimento espiritual, né? Aí mudamos a nossa atuação na vida e vamos em frente. E uma das coisas importantes para nós conseguirmos fazer isso é lembrarmos-nos de que ninguém é vítima. Porque é muito comum, nesse processo de crescimento, nesse processo de autoconhecimento, nós resvalarmos para o campo da vitimização. E quando você se coloca como uma vítima, quando você passa a responsabilidade dos acontecimentos, de tudo que aconteceu na sua vida, para uma outra pessoa, para uma outra circunstância, para um momento do país, para como estão as coisas agora, para como meu pai e minha mãe falaram comigo, como é que foi o meu crescimento. Quando nós saímos do foco de nós mesmos, nós perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade do crescimento. Porque, veja bem, não há vítima em lugar nenhum. Nós só vamos colher do nosso plantio. Tudo que chegar para nós vai ser a partir do nosso plantio. Então, quando a gente se livra da ânsia de ser perfeito, quando a gente se livra dessa ânsia de ser perfeito, você fica absolutamente à vontade para ser você mesmo. E quando você está à vontade consigo mesmo, você consegue enxergar onde você está errando, onde você está acertando e mudar essa condição em você mesmo, né? Então, o amor é sempre a solução. Vamos lembrar de uma história de uma moça que tinha, assim, uma imagem de si mesma muito ruim mesmo. Então, ela disse, um dia ela estava na casa dela com o namorado e olhou. Por um momento ele deixou o celular, ela olhou o celular, viu algumas mensagens e achou que aquelas mensagens estavam muito esquisitas, que aquilo ali era para desconfiar. O moço foi embora e ela ficou em casa, trabalhando mentalmente aquilo, num sofrimento com aquilo muito grande, que nem conseguiu dormir. E aí desenvolveu uma dor de cabeça muito forte. No momento em que ela desenvolveu a dor de cabeça, ela já começou a pensar o que estava acontecendo com ela, por que aquela dor de cabeça, e resolveu ir para a farmácia. Pegou o carro, saiu para ir para a farmácia. Quando ela estava no caminho para ir para a farmácia, todas essas coisas começaram a vir aos borbotões para a cabeça dela. E ela, então, começou a ficar cada vez mais aflita e falou assim, ele não me ama mais, o que vai ser da minha vida agora? E essa dor de cabeça, isso deve ser um tumor, meu Deus, e se for um tumor? Ai, o que vai ser de mim? E ela ficou tão alterada, com uma vibração tão alterada, que começou a chover, ela começou a reclamar da chuva, e, de repente, o carro parou, não pegava mais. Aí ela ficou ali, pensando em tudo que era pior, de pior. Mas como é que eu quero que ele me ame se nem eu mesma me amo? Quem vai me amar? Quem pode gostar de uma pessoa como eu? E aí foi e ficou ali, o carro quebrado, ela na chuva, até que ela adormeceu. De manhã apareceu um senhor e disse para ela, o que aconteceu? Precisa do impulso aí? Está precisando do impulso? Ela falou assim, não sei o que aconteceu, eu estava indo na farmácia. Ele falou, bom, eu entendo um pouco de mecânica, deixa eu olhar aqui. Olhou o carro e disse, não tem nada com o seu carro. Tenta ligar de novo o carro, mas agora você liga pensando que o carro vai ligar. Use a sua energia para colocar positiva, a sua energia interna para fazer o carro pegar. Ela ligou e o carro pegou. Aí ela disse para ele assim, será que eu consigo fazer isso com o meu relacionamento? Que ela já tinha contado tudo para ele, com o meu relacionamento. Ele falou, porque ela falou assim, ninguém vai gostar de mim. Ele disse, bem, você não precisa de alguém que goste de você, minha filha, de alguém que a ame, minha filha. Você só precisa amar a si mesma. Porque quando você ama a si mesma, você aparece para as pessoas com o valor que você tem.
E é muito tranquilo que as pessoas comecem, então, a valorizar você também, e a gostar de você, e a ter uma percepção da pessoa que você é de uma forma mais positiva, né? Bem mais positiva. Então, quando nós começamos essa nossa predisposição para a positividade, quando nós começamos a reconhecermos-nos como espíritos eternos, criados por Deus, passíveis de se tornarem perfeitos. Quando nós entramos nesta categoria de conhecimento da espiritualidade e da nossa espiritualidade, nós então preparamos para nós um caminho de mudança no sentido real do crescimento espiritual. Então, o que é preciso? É preciso começar agora, nesse momento, é preciso começar o seu programa de autoamor. É agora que precisa começar o seu programa de autoamor. E você precisa iniciar isso, estou falando você, mas somos todos nós. Precisamos iniciar isso na nossa intimidade, lá dentro de nós, bem no mais profundo do nosso ser. Comecemos a refletir de maneira muito calma, muito profunda, muito séria, com mais sabedoria sobre o teor das nossas escolhas diante da vida. Lembrando que toda escolha que fazemos vai nos levar por um caminho e vai trazer um resultado para a nossa vida. Então, se nós nos desvalorizamos profundamente, o caminho que nós vamos tomar é o caminho da desvalorização. Se nós nos concentramos no que os outros pensam de nós, se nós nos concentramos na necessidade de nos tornarmos perfeitos agora, o que nós vamos conseguir é nos desviar completamente do caminho de crescimento. Lembrando que a nossa, como disse a Joana de Ângeles, neste período de encarnação, ele é todo ele uma possibilidade de crescimento e de enriquecimento do espírito. Felicidade é construção individual. Não tem ninguém que possa construir a felicidade para nós. Nós podemos nos ajudar, podemos receber ajuda das pessoas em muitos pontos na nossa vida. E receber com amor e estarmos abertos para essa recepção. Né? Mas não esqueça jamais que a felicidade começa em você e termina em você. O primeiro passo para a renovação interior, é o amor que você consagra a si mesmo. É o amor com que você lida consigo mesmo. Na hora que você cuida do seu corpo, valoriza o seu corpo, trabalha para que o seu corpo, essa bênção incomensurável, dada para nós por Deus, em cada encarnação, possa ter saúde. Possa ter saúde emocional, possa ter saúde mental, possa ter saúde espiritual. Então, tenhamos a coragem de acender essa luz em nós. Vamos buscar em Deus as forças que nos faltam. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que Ele é o caminho, que Ele é o ponto final, mas Ele também disse que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. Porque, com certeza, Ele estaria com ela. E no momento do nosso maior sofrimento, naquele momento em que nós achamos que tudo deu errado, que não tem como sair dele, nesse momento em que a nossa vida se transforma numa dificuldade imensa, este é o momento de nós abrirmos o nosso coração para Deus, de nos entregarmos para Ele. Existe uma frase de um cientista americano que diz assim: você prefere continuar querendo ter o controle de todas as coisas e fazer as coisas à sua maneira, ou você prefere entregar nas mãos de uma inteligência superior que já tem a resposta? Nós estamos muito, muito acobertados e cobertos com a luz divina, né? Vamos lembrar de desenvolver essa centelha divina em nós,
tomar posse dela e fazê-la maior, fazê-la brilhar, atendendo ao Cristo que disse: brilhe a vossa luz. Que Jesus nos dê coragem, força, disposição para empreendermos a nossa jornada de alto amor, tomando as nossas vidas e o nosso destino em nossas mãos e tornando a nossa vida feliz e o nosso destino um destino de crescimento. Que o Senhor Jesus nos ampare em todos os momentos da nossa jornada. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco, lembrando-nos que é através da prática do amor e do bem que nós alcançaremos, enfim, a cada momento, a nossa evolução. E lembremos-nos, nós achamos que é lá no final, quando estivermos perfeitos, que o Senhor nos acolherá. Mas lembremos-nos, o Senhor nos acolhe a todos os momentos. Que a luz divina do coração do Mestre se derrame sobre todos nós nesse instante. E que esta reflexão que fizemos aqui nesse momento possa trazer para nós momentos de alegria quando olharmos para nós e dissermos: eu sou alguém a caminho da luz. Eu posso me amar porque Deus me ama. Boa noite a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.